Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. O título diz assim: o amor de Deus e a rebeldia do povo. Aí depois o título diz também: perfídia sem exemplo, quer dizer, perfídia é infidelidade. Jeremias capítulo 2. A infidelidade do povo, a rebeldia do povo. Esse é o contexto do livro de Jeremias, amém? Jeremias capítulo 2, versículo 1 em diante, até o 13. A palavra de Deus diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Os irmãos podem assentar, amém? Esse texto fala sobre Deus, ele manifestando a sua tristeza para com o povo de Israel, por causa da rebeldia do povo, por causa da desobediência do povo.
É importante a gente lembrar que o contexto do livro do profeta Jeremias é um contexto pré-cativeiro, né? Antes do cativeiro da Babilônia. Inclusive Jeremias alertou o povo que o povo seria levado, que o mal viria do norte. Ele e Isaías falaram isso, e o povo não deu ouvidos, e Nabucodonosor veio do norte e levou o povo para o cativeiro da Babilônia, onde eles permaneceram durante 70 anos. Isso aconteceu por causa da desobediência do povo, como nós vimos aqui. E Deus começa a chamar a atenção, começa a lembrar o povo: olha, povo, você que estava andando no deserto, andando em caminhos perigosos, eu estava acompanhando você. Nós conhecemos lá no livro de Êxodo, durante o dia, uma coluna de nuvem que caminhava acompanhando o povo, e durante a noite uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto, porque no deserto à noite é frio, né? Não tem água para poder fazer o equilíbrio da temperatura, então à noite é muito frio e durante o dia é muito quente. Durante o dia uma coluna de nuvem protegia o povo do calor, daquele calor estressante, e durante a noite protegia o povo do frio, né? E também dos animais peçonhentos que tinham os hábitos noturnos, né? Aranhas, cobras, escorpiões. Então aquele calor afastava também esses animais. Tudo isso era o cuidado de Deus para com o povo. E Deus diz aqui: lembro-me da tua afeição quando eras jovem, que estava lá no deserto, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeia, mas eu cuidava de você, eu provia para você o pão todos os dias, eu provia a água, a rocha dava água para que o povo pudesse beber água, saciar a sua sede. E naquela época, Deus ele diz assim: olha, na dificuldade, no deserto, em momentos difíceis, você permanecia fiel a mim. Mas na hora que entrou numa terra fértil, numa terra que manda leite e mel, ou seja, uma terra, o significado de uma terra que manda leite e mel, é uma terra, a chuva caía na época certa, as plantações eram prósperas, havia colheita, havia pasto, animais, vacas, leite, carne, havia prosperidade na terra. A Bíblia diz que quando o povo entrou na terra prometida, o cacho de uva era tão grande que era como se fosse um cacho de banana. Eles colocavam a vara assim, era um homem na frente e o outro atrás carregando o cacho de uva, de tão grande que era aquele cacho, de tão grande, tão próspera que era aquela terra. Então, depois de passar por tanta luta, depois de passar por tanto sofrimento, quando o povo começa a desfrutar da terra prometida, começa a desfrutar das bênçãos de Deus, depois que começa a vida boa, o povo se esquece do Senhor. Na hora da prova, na hora da luta, na hora do sofrimento, da necessidade, eles buscavam a Deus. Na hora da bênção, na hora que estava tudo bem, eles se esqueciam de Deus. E é interessante como isso é uma aplicação para as nossas vidas. Quantas vezes, quando a gente está passando por uma luta, por uma necessidade, às vezes você está sem emprego, Senhor, eu preciso de um emprego, e vai orar no monte, e faz campanha de oração, e vem para o culto, e ora, e traz a carteira, ora para minha carteira de trabalho, e ora, e abençoa, e vai, Senhor, abre a porta de um emprego para mim, quero passar num concurso, quero alguma coisa. Na hora que consegue a bênção, na hora que consegue a prosperidade, para de vir à igreja. A fé esfria. É igual o povo no deserto, na hora que estava na terra fértil, com plantação, com animais gordos, produção de leite, queijo e manteiga e tanta coisa boa, que eles podiam comer as plantações, chuva na época certa,
os mananciais brotando água. Em vez de adorar a Deus, de louvar, de manifestar gratidão a Deus, eles começam a se desviar do caminho do Senhor. Isso muitas vezes mostra, isso é importante a gente amadurecer isso na nossa mente. A gente precisa ter esse crescimento espiritual, a gente precisa amadurecer isso, para a gente não deixar que a bênção nos tire do foco da presença de Deus. Eu conheço o caso de um jovem que ele falava comigo assim: não, eu estou indo na casa do Senhor, eu estou indo na madrugada, eu estou orando, eu estou buscando, eu quero passar na prova do exército, eu quero passar, ele me chamava de Nando, né? Ô Nando, eu quero passar na prova do exército, eu quero ser sargento, e isso e aquilo, e estou orando, estou buscando de Deus, estou indo no culto. Ele passou, eu falei, estou buscando do Senhor. Quando ele passou na prova, irmãos, ele saiu da igreja. Depois que recebeu a bênção, saiu da igreja. Aí você fala, então quer dizer que se ele não tivesse recebido a bênção, ele permaneceria na igreja. E aí a gente fica pensando, a bênção que eu tanto quero, será que se eu receber essa bênção, eu vou permanecer na presença de Deus? E a gente precisa amadurecer isso, que é para a gente poder perceber, falar, Senhor, mesmo que eu receba a minha bênção, eu vou permanecer na tua presença. A minha bênção não vai virar a minha cabeça, não. Se bênção de qualquer sentido que seja, de qualquer área da sua vida que seja, profissional, financeira, de estudo, qualquer área que seja. Recebeu a tua bênção, recebeu a tua vitória. A tua bênção, a tua vitória não pode ser motivo de tropeço. Deus não te abençoa para você tropeçar, Deus não te abençoa para você sair da presença dEle. Deus não colocou o povo de Israel numa terra que manda leite e mel, que caía a chuva serôdia, a chuva temporã, uma terra que produzia frutos, que a plantação era próspera, abundância de água, de manancial, era uma terra que tinha pastos, né, como eu falei, e então tinha muito boi, muito gado, muita produção de leite, muita carne, prosperidade, frutos. Aí agora o povo de Israel deixa de servir a Deus e começa a prestar culto a Baal, deixa de servir a Deus, os sacerdotes deixam de servir a Deus, os profetas deixam de profetizar da parte de Deus e começam a profetizar da parte de Baal. Então quer dizer que se estivesse lá no deserto, o povo ia permanecer fiel. Então eu entendo que a gente precisa falar assim, Senhor Deus, me prepara para eu receber a minha bênção, para que ela não me venha desviar de Ti. Isso é interessante a gente fazer essa reflexão. Essa questão do emprego, a pessoa consegue um emprego, para de vir à igreja, passou no concurso, para de vir à igreja, passou na prova do exército, para de ir à igreja. Então se não tivesse passado, continuaria na igreja. Aí Deus fala, então não vai passar, então eu não vou dar um bom emprego. Se der um bom emprego, não vai permanecer na minha presença, então eu vou dar um emprego mais tico-tico para ele, porque se eu prosperar vai sair da minha presença, mas eu quero ele na minha presença. Então eu prefiro ele perdendo do que eu perder ele. Não é verdade? Então, mas é necessário que seja assim, irmãos? Não é necessário que seja assim. Por isso, precisamos o quê? Isso depende de nós, adquirir amadurecimento espiritual, adquirir crescimento espiritual, para a gente poder entender
que quer seja no monte, quer seja no vale, quer seja na bonança, quer seja na falta, na dificuldade, na alegria, na tristeza, na tribulação, ou no momento de alegria, de festa, em todo momento, Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Primeiro é Deus, irmãos. Primeiro é Deus. Primeiro é o Senhor em nossas vidas. Então aqui Deus ele começa a reclamar, né, a falar: olha, eu introduzi vocês numa terra fértil para que vocês comessem o fruto e o seu bem, mas depois de ter entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Quer dizer, começaram a profetizar por Baal, começaram a se envolver com falsos deuses. Teve determinado momento que começaram a sacrificar crianças, teve certo momento que o povo de Israel se corrompeu tanto espiritualmente, que estava queimando crianças vivas, oferecendo aos deuses das nações, e Deus se irou com aquilo e fala: esse povo vai para o cativeiro, esse povo vai passar a luta no cativeiro. E permitiu que Nabucodonosor levasse o povo para o cativeiro, onde ficou 70 anos. Praticamente toda aquela geração que foi levada, quem tinha ali 15, 20, 18 anos, ficou lá 70 anos, quase que não voltou. Quem voltou foi o quê? Foram os menorzinhos que voltaram. Quase que toda aquela geração foi toda limpada lá, morreu tudo no cativeiro. Morreu tudo por quê? Porque eles estavam se corrompendo. E quantos que voltaram do cativeiro da Babilônia não conheciam Jerusalém? Eles ouviam falar de Jerusalém, porque os seus pais falavam de Jerusalém. Então aqui diz o versículo 13, que ia ser só esse versículo, o texto da mensagem, mas eu ia contextualizar, mas eu preferi ler o texto todo, para que houvesse entendimento, um entendimento melhor. O versículo 13 diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm a água. Ou seja, aqui o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu sou o manancial de águas vivas. A água do manancial era uma água pura, é uma água que brotava da terra, uma água saborosa, era uma água fresca. Deus é o manancial de águas vivas. Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba da fonte da água da vida. Jesus ele se reporta muito a esses textos do Antigo Testamento, se identificando com eles. Mas o povo preferiu cavar cisternas. O que eram as cisternas? Cisternas eles cavavam na rocha ou na terra, cavavam um buraco bem grande, e eles calafetavam lá com areia, com cal, e quando chovia, aquela água ficava represada. Então, na época que não chovia, né, na época da estação seca, não chovia, aquela água era usada para plantação, era usada para o consumo, era usada para alimentar os animais. Mas só que às vezes uma cisterna daquela podia romper, e aquela água podia vazar por baixo da terra, e perdia aquela água, e aquela cisterna rota que não retinha a água, que não estava retendo a água, muitas vezes ela era usada, sabe para quê? Para prisão, para prender as pessoas, igual Jeremias foi lançado numa cisterna, porque essa cisterna ela não tinha água, não tinha função mais de guardar água, mas ela servia como prisão. Jeremias esse Jeremias mesmo que nós estamos estudando aqui, ele foi lançado numa cisterna, ele foi aprisionado numa cisterna. Isso aqui foi o que Deus falou: olha, eu sou o manancial de águas vivas,
Eu sou aquele que te dá água, aquele que te dá vida, aquele que te protege, aquele que te restaura, aquele que te dá perdão, aquele que te dá salvação. Por que que você vai procurar cisterna rota? Por que que você vai procurar vida, solução para a tua vida em outros lugares? Se eu sou o manancial de água viva, se eu sou o Senhor da vida, o Senhor que te criou, eu que te criei, eu te conheço, e você vai muitas vezes buscar socorro em criatura, em vez de buscar socorro no Criador. É isso que Deus estava falando. Você tem uma necessidade na tua vida, está com um problema, o que você tem que fazer? Você vai a Deus, o manancial de águas vivas, porque Ele tem a solução para você. Qual é a tua ansiedade? Qual é a tua necessidade? Vai até Deus, porque Ele vai te responder, Ele vai te alcançar, vai te dar vitória, vai te renovar, vai te restaurar, vai prover para você a sua necessidade. Mas a pessoa deixa de ir no manancial de águas vivas e vai em cisternas rotas, e ao invés de depender de Deus, a pessoa quer fazer por sua própria força. Também pode ter essa aplicação. A cisterna rota são os recursos humanos. É quando você lança a mão do recurso humano, é quando você confia no recurso humano, você acha que a sua capacidade humana vai resolver as coisas, enquanto você tem que depender de Deus, porque é Deus quem te capacita. Eu tive a capacidade para resolver um problema, mas quem te deu a capacidade para você resolver? Foi Deus, então a glória é dele. Eu tive força para resolver tal coisa, mas quem que te deu força? Foi Deus, então a glória é dele. Não, mas eu estudei muito, eu sou inteligente, eu estudei muito, eu fui esforçado, passei numa prova, passei nisso, conquistei aquilo, conquistei um bom emprego, mas quem que te deu saúde, quem que te deu inteligência? Foi Deus, então a glória é dele, porque a gente não consegue nada de nós mesmos, irmãos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O ramo não pode falar assim: olha como eu sou todo esverdeado, as minhas folhas estão bonitas, eu estou produzindo muito fruto, e o ramo fica todo, o galho, fica todo vaidoso, aquele ramo da videira, João capítulo 15, fica todo vaidoso, porque está produzindo muito fruto, mas aí chega a videira e fala: você está produzindo fruto porque você está ligado em mim, porque se não for a minha seiva, você não vai ficar esverdeada, você não vai produzir fruto. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, é importante a gente fazer essa reflexão hoje, essa questão de confiar no homem, de confiar nos recursos humanos e deixar de confiar em Deus. Eu não poderia deixar de fazer uma reflexão em um versículo aqui, que diz assim, quando Jeremias disse, Jeremias mesmo, desse livro aqui, capítulo 17, versículo 5, quando ele diz assim: maldito o homem que confia no homem. Mas é importante a gente entender esse versículo, irmãos, porque olha só, quando você vai a um médico, e esse médico faz uma cirurgia, ou ele te receita um remédio, você está confiando no médico? Está confiando no médico. Quando você vai ao dentista, ele abre o teu dente, faz aquele tratamento profundo, você não está confiando no dentista? Quando o mecânico pega a chave do carro e fala assim: pode pegar a estrada porque o carro está arrumadinho, você não confia no mecânico? No farmacêutico que produz o seu remédio, no guia turístico que está te guiando numa viagem, no motorista de ônibus, você não confia no motorista de ônibus? Você pega o ônibus na rodoviária, vai chegar no seu destino, São Paulo, Rio de Janeiro, se a gente for, no piloto de avião, você não confia no homem, então você é maldito por causa disso?
Não. Mas você se torna maldito quando você confia no homem, numa coisa que só Deus pode fazer por você. Você coloca confiança no homem, em algo que só Deus pode fazer por você. Se é só Deus que pode fazer por você, e você confia no homem, então você se torna maldito por causa disso. Porque essa confiança do dia a dia todos nós temos. Você confia no médico, confia no motorista, você confia no dentista, você confia no mecânico. Mas aquilo que só Deus pode fazer por você, e se você busca no homem, aí você é maldito por causa disso. Por quê? Porque você está fazendo da carne mortal o seu braço forte, mas o seu braço forte não é a carne mortal, o seu braço forte é o braço do Senhor. É Ele que te sustenta, é Ele que te conduz, é Ele que te guarda, é Ele que te livra, é Ele que te salva, é Ele que te sara. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Por isso é importante, irmãos, nós fazemos uma reflexão nesse sentido, para que a gente não venha deixar a Deus por nenhuma circunstância. Devemos ter a plena consciência de que nós devemos seguir a Deus em qualquer circunstância. Você está na luta, está no deserto? Confie em Deus. Na hora que a bênção vier, confie em Deus. Na hora que o emprego bom vier, permanece na presença de Deus. Na hora que a vitória vier, permanece na presença de Deus. Deus tem que perceber, peraí, ele está preparado para receber uma bênção tão grande assim? Se ele receber uma bênção tão grande assim, ele vai permanecer na minha presença? Essa é a reflexão para as nossas vidas, porque o povo de Israel permaneceu com Deus lá no deserto, igual Deus falou aqui no texto, mas na hora que recebeu a bênção da terra que mana leite e mel, o povo se desviou, esqueceu de Deus. Então precisamos, irmãos, nunca cometer esse mal. Olha o que Deus disse: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, quer dizer, o autor da vida, aquele que dá vida, perdão, salvação, livramento e tudo mais, e cavaram cisternas rotas, quer dizer, deixaram Deus e começaram por seu próprio esforço, por seu próprio recurso humano, as providências humanas, a força humana, a confiança humana, eles começaram a cavar cisternas rotas, e essas cisternas não retinham a água. Além de cavar uma coisa, cavou uma cisterna que não funcionava ainda. Além de fazer errado, ainda não funcionou ainda. Errou porque deixou Deus. E na hora de fazer ainda não deu certo, porque a cisterna não tinha água. Então esses males, esses erros, nós não devemos cometer, amém? Devemos tomar a decisão de estar na presença de Deus, em toda e qualquer situação. Não adianta... E eu queria convidar isso é uma reflexão para as nossas vidas. A principal reflexão dessa mensagem de hoje, irmãos, é esta: estamos preparados para receber a bênção que nós queremos? Ah, Senhor, eu quero uma bênção, qualquer natureza que seja, qualquer área de sua vida que seja, eu quero uma bênção. Na hora que você recebe a bênção, você sai da presença de Deus. Precisamos desenvolver a maturidade espiritual, o crescimento espiritual, para entender e dizer: Senhor, eu vou receber a minha bênção, mas a minha bênção não é maior do que o Senhor. Por maior que seja a bênção que eu vá receber, que eu tanto desejo, mas o Senhor é que é a minha primícia, o Senhor é que é o meu primeiro lugar.
O Senhor é que é o meu abrigo, o meu amparo, o meu sustento. Se o Senhor me deu bênção, essa bênção não é para eu sair da tua presença, essa bênção é para eu ficar mais agradecido ainda e numa atitude de gratidão, permanecer na tua presença e te servir com mais amor e carinho ainda do que eu já te servia, porque o Senhor me abençoou. Agora recebe a bênção, sai da presença de Deus. Recebe a bênção, vai para o mundo. Não é isso que Deus quer, amém? Deus quer derramar bênção sobre bênção em nossas vidas, mas Deus quer que a gente esteja na presença dEle, o manancial de águas vivas. Vamos alimentar-nos, beber, saciar a nossa sede no manancial de águas vivas. Deus disse: eu sou o manancial de águas vivas. Vamos beber da presença de Deus, vamos beber da água da vida, vamos beber daquilo que Jesus falou no Novo Testamento, do Espírito Santo. Paulo disse que o Senhor nos deu de beber o Espírito Santo. É numa linguagem figurada, né, irmãos? Mas quando você bebe, você sacia a sede, você revigora, você restaura, você refresca, você recobra o ânimo, e é isso que o Espírito Santo faz quando ele entra nas nossas vidas. Ele recobra o nosso ânimo espiritual, ele traz alento, ele nos dá um novo ânimo, ele sacia a nossa sede, a nossa necessidade de Deus é suprida pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos permanecer no manancial de águas vivas, na dependência de Deus. Não vamos cavar poços, que significa os esforços humanos. É claro que você tem que se dedicar para conseguir as coisas, para fazer as coisas, mas tudo, como eu disse, você tem força, mas é Deus quem te dá força. Você tem inteligência, mas é Deus quem te dá inteligência. Você teve sabedoria para resolver as coisas, foi Deus que te deu sabedoria, porque tudo é de Deus, tudo é por Ele, para Ele, né? E por meio dEle, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, façamos essa reflexão, irmãos. Vamos nos preparar para receber a bênção de Deus, para que esta bênção não seja pedra de tropeço para nossas vidas, mas que seja bênção e vitória, e que glorifique o nome do Senhor, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vou passar a palavra para o pastor.